Vamos mergulhar de cabeça num tema que é, olha, fundamental, tanto na teologia quanto na vida prática. A guerra espiritual, que acontece bem aqui, na nossa mente. A ideia nesta análise é a gente dissecar as táticas usadas nesse conflito silencioso e, mais importante, entender como se armar para a vitória. Tudo isso com base no material que estamos estudando. Olha, a imagem é forte, né? Mas o sentimento que ela passa, acho que muita gente vai se identificar. Aquela luta interna, sabe? Uma pressão na cabeça que parece que vem de todo lado, um cansaço que vai muito além do físico. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar mais profunda. Será que esse esgotamento mental constante é só consequência da correria, do estresse do dia a dia? Ou será que existe uma dimensão espiritual que a gente acaba ignorando? Agora, vamos ser sinceros. Vê se alguma dessas coisas soa familiar. Acordar já cansado, sem energia, tentar orar e a mente voa longe, né? Ouvir uma pregação, mas sentir que as palavras não entram, que não conectam. Viver num ciclo de se comparar com os outros, o que é um desgaste sem fim. Então a questão é, isso não é por acaso. São sintomas bem específicos de um conflito maior. Certo, vamos entrar nesse primeiro ponto. Esses sintomas que a gente viu não são falhas de caráter. São, na verdade, evidências de um campo de batalha. O material que a gente está analisando defende que o território mais estratégico e, ao mesmo tempo, mais esquecido da nossa fé é a mente. E essa frase é a chave de tudo. Ela resume a principal estratégia do inimigo espiritual. Veja bem, não é sobre uma destruição total e barulhenta. É sobre uma tática muito mais sutil, a distração. Um desvio constante daquilo que realmente importa. E é por isso que é tão fácil não perceber o que está acontecendo. Essa guerra não tem alarde, ela acontece no silêncio dos nossos pensamentos. É um lugar de sugestões, de ideias que são plantadas e que, se a gente não lutar contra, acabam virando verdadeiras fortalezas. Agora, a gente vai analisar a primeira grande tática. E ela pode parecer estranha à primeira vista. A ideia de que um sentimento de paz pode ser, na verdade, uma arma usada contra nós. O que seria, então, essa falsa paz? Não é a ausência de problemas, não. É a ausência de paixão por Deus. É aquele estado perigoso de conforto, sabe? Onde não existe mais aquele incômodo do Espírito Santo, aquela vontade de mudar. E olha que interessante o contraste que temos aqui. A paz que vem de Cristo, ela confronta, ela nos desafia para poder curar. Às vezes até quebra para poder reconstruir do jeito certo. Agora, a falsa paz, essa só acomoda, deixa a pessoa ali anestesiada, distraída do que é eterno. E aqui está o ponto central. Um cristão morno, distraído, espiritualmente confortável, acaba sendo estrategicamente mais valioso para o inimigo do que alguém abertamente rebelde, porque quem está confortável nem percebe o perigo em que está. Vamos para a segunda tática central. Se a primeira era sobre nos deixar anestesiados com uma falsa paz, esta é sobre corroer a fé pela dúvida. E não é aquela dúvida honesta, que busca respostas. É uma dúvida plantada para destruir mesmo. Isso aqui é brilhante porque mostra como essa estratégia é antiga, mas nossa, como ainda funciona. Tudo começou com uma perguntinha, uma sugestão sutil que distorcia a verdade. Será que Deus realmente disse isso? É assim que a semente da dúvida é plantada. E essa sementinha cresce. Vira um pensamento que parece nosso, mas não é. O primeiro ataque é contra a esperança. O segundo ataque é contra a fé, tentando nos isolar. E o ataque final vem contra a nossa identidade em Cristo. Se essas mentiras são aceitas, elas se tornam a nossa própria prisão. Ok, depois de definir o problema e as táticas, a análise agora nos leva para a solução. E o bom é que não é algo teórico, é bem prático, com ações claras. Vamos ver como isso funciona. É importantíssimo entender isso aqui. Não estamos falando de autoajuda, de ser otimista. A fonte deixa bem claro. Batalha espiritual se vence com armas espirituais, e a principal delas é a verdade que liberta e que renova a nossa forma de pensar. E aqui está o plano de batalha, em 3 passos bem diretos. Primeiro, discernimento. Peraí, de onde vem esse pensamento? É de Deus? Sou eu mesmo ou é do inimigo? Segundo passo, confronto. É usar a palavra de Deus como uma espada para rebater a mentira. E terceiro, submissão. É ativamente tomar controle daquele pensamento e submetê-lo a Cristo. É um processo ativo, uma verdadeira reprogramação da mente. Esse versículo é a base bíblica para toda essa estratégia. A transformação não é um evento mágico que acontece do nada.
É um processo contínuo de renovar a mente, de trocar os padrões de pensamento do mundo pelos padrões de Deus. Chegando agora na conclusão da nossa análise, o foco se volta para a vitória. E não a vitória passageira, mas uma liberdade mental duradoura, que se torna um novo normal para quem está em Cristo. E como a gente vê na capa do material que baseou essa análise, a guerra pelos pensamentos é o ponto central. Não se está perdendo só tempo, se está perdendo território. E reconquistar esse território é o caminho para a verdadeira paz de Cristo. No fim das contas, a arma definitiva, a chave que abre todas as portas para a liberdade, é a verdade. Conhecer a verdade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos nele e sobre as mentiras do inimigo. É isso que quebra as correntes. E a gente termina com essa pergunta que fica para a reflexão de cada um. A mente não é um espaço neutro. De jeito nenhum. Ela é um território a ser governado. A questão que fica não é se existe uma batalha por ela, mas sim quem está vencendo. Quem de fato está no controle desse território.